Olá, queridos e queridas, bem-vindo ao módulo 6, aula 4. A aula de hoje a gente vai refletir sobre Deus está no controle de tudo. Eu espero que você esteja aproveitando bastante esse curso de segredos da sabedoria, 7 lições que irão transformar a sua vida. E nossa, olha, para mim já está dando nó em pingo d'água. E eu fico feliz de discutir essas questões com vocês e de dividir com vocês. E espero que vocês anotem, escrevam para mim. Vamos em frente aí, tenho certeza que vai ser bênção. A aula de hoje a gente vai perguntar: Deus está no controle de tudo? Ora, primeira coisa que passa pela cabeça é que sim, Deus está no controle de tudo. Deus comanda tudo. E eu gostaria então de abrir um adendo aqui. Deus está no controle de tudo, mas Ele nos deu livre-arbítrio. E eu preciso então te explicar o que é livre-arbítrio e o que é liberdade, né? Livre-arbítrio é a capacidade que você tem de fazer tudo o que você quiser, inclusive o mal. Na aula passada nós falamos sobre o mal. Vou repetir: livre-arbítrio é a capacidade que você tem de fazer tudo o que você quiser, inclusive o mal. Por quê? Isso não é liberdade? Não, isso não é liberdade. Você não é livre para fazer o mal. Você vive num sistema de liberdade na nossa sociedade. Na sociedade nós somos livres. Nós não temos livre-arbítrio na sociedade. Você não é livre para fazer o mal na sociedade. Você é livre para fazer o bem. Ninguém é livre para fazer o mal. Eu sou livre, vou matar uma pessoa porque eu sou livre. Não, você não pode. Se matar uma pessoa, você vai preso. Isso chama-se liberdade. A liberdade, ela é um conceito ético. E como conceito ético, ela não pode fazer nada que seja mal para si mesmo. Então ninguém é livre para fazer o mal. A liberdade é um conceito do qual nos deixa à vontade somente para fazer o que é bom, somente para fazer o que é bem, somente para fazer aquilo que deve ser feito. E a liberdade, então, você vai perceber que a liberdade, então, ela é uma ferramenta da razão, não é uma ferramenta do desejo. Porque no desejo, você faz aquilo que, inclusive, é mal. No desejo, você faz aquilo que, inclusive, é mal. Vou adulterar. Bom, você vai adulterar usando a prerrogativa do livre-arbítrio, não da liberdade. Na liberdade, você não adultera. Na liberdade você vive a sua vida normal, você assume o controle da situação. Liberdade tem a ver com controle, livre-arbítrio tem a ver com realização de desejo, impulso. Então quando você faz alguma coisa, pratica algum vício, você não está usando a liberdade, está usando o livre-arbítrio. Deus nos deu o quê? Livre-arbítrio. E Ele quer que a gente viva como? De forma livre, de forma liberta. Liberta por causa de que Ele cumpriu a nossa pena de morte. Porque dentro do pensamento cristão, estamos condenados. Estamos condenados porque cometemos pecados, que podem ser chamados de crimes. Cometemos crimes contra a nossa natureza. Crime, não existe crime sem punição, sem sanção, sem pena. Crime tem que ter pena. Mas veio alguém e cumpriu a nossa pena e pena de morte, que é Jesus. Por isso, quem recebe Jesus na sua vida tem, então, liberdade e não livre-arbítrio. Então é a liberdade que Deus quer que nós tenhamos, mas é o livre-arbítrio que Ele deu. Ele deu o livre-arbítrio, mas Ele quer que a gente tenha liberdade. Ele deu o livre-arbítrio que você tem capacidade de fazer o que é bom e o que é mal, mas Ele quer que você tenha a liberdade de fazer só o que é bom. Então, queridos, a diferença entre livre-arbítrio e liberdade é essa. Você tem livre-arbítrio de fazer o que você quiser, mas na liberdade você não faz o que é mal. Então, Deus está no controle de tudo uma vez que você tem o livre-arbítrio. Uma vez que você tem o livre-arbítrio, você tem inclusive a opção de escolher romper com Deus, não andar com Deus. Milhões de pessoas andam distantes de Deus por causa do seu livre-arbítrio. Eu não quero isso para a minha vida. Ok, é um direito seu, sem problema nenhum. Faça uso do seu livre-arbítrio. E a pessoa vai viver na vida dela, e muitas vezes é até bem-sucedida. Mas de repente, não esqueça da pergunta: Deus está no controle de tudo? De repente, chega para mim uma pessoa e diz assim: meu filho nasceu com as vísceras de fora, com as tripas viradas para fora. Uma criança inocente,
Deus está no controle de tudo. Deus quis isso, que ela nascesse com as vísceras viradas para fora. Cadê Deus que provocou isso? Primeira coisa que a gente fica é sem palavras, né? Olha, Deus não quer que ninguém nasça com as vísceras viradas para fora. Então Deus está no controle de tudo? Acho que não, porque se Ele não quer, por que nasceu desse jeito? Realmente, eu acho que tem alguma coisa errada, mas fala para mim, quem é você que deu origem a essa criança? Ah, meu nome é Maria. Você mora na onde? Eu moro na beira do rio ali, do córrego. Tá. O que você faz, Maria? Ah, eu uso droga. Ah. Que mais? Ah, eu bebo água do rio. Ah, esse rio que tem dejetos de esgoto. Você usa droga, você bebe água do rio. Aí você vai ver o rio, tem uma fábrica de química lá em cima que deposita os resíduos químicos no rio e que desce pelo rio que a Maria bebeu e usa droga, bebeu dessa água. Essa água mexeu com o organismo da Maria e fez ela ter uma criança que infelizmente teve esse problema. Então você note que a corrupção, a ambição dos homens daquela indústria que jogam resíduos químicos sem tratar no rio, junto com a loucura da Maria de usar droga, deu origem a uma situação da qual Deus não está em nenhuma das situações. Deus está no controle de tudo, então? Então a minha resposta é, Deus está no controle do seu propósito. Deus está no controle daqueles que se submetem à vontade dele e que cumprem o seu propósito. Deus não está no controle de uma pessoa que diz assim, eu não quero Deus, eu quero seguir a minha ambição, os meus negócios, minhas coisas, que se dane, é eu sozinho e ninguém está comigo. Deus não está com essa pessoa. Deus não está no controle aqui, meu filho está com... Deus não tem nada a ver com isso. A pergunta então não é onde está Deus. A pergunta é, onde está a igreja? Onde estamos nós? Onde está a igreja? Por que onde está a igreja? Porque foi a igreja que Deus determinou que estivesse com a Maria, que pregasse o evangelho para Maria, para que a Maria não fosse para as drogas, que falasse do amor de Deus para o dono daquela empresa, para que ele não fosse ambicioso, para que ele não cometesse esse crime de jogar resíduo químico no rio. Deus determinou alguém que fosse lá, Deus determinou alguém que acompanhasse a Maria, Deus determinou que, Deus deu ferramentas para que isso não acontecesse. Deus não está no controle daquilo que não se submete ao controle dele. Deus está no controle do seu propósito, das suas coisas. A partir do momento que é aquilo que Deus não controla, atrapalha o propósito de Deus, aí Deus tira do meio. Então, o propósito de Deus não se limita só à igreja. O propósito de Deus envolve a criação, o universo e todas as coisas. E a hora que atrapalhar grandes nações, não sei o que tal, pode ter certeza que Deus intervém, põe a mão e aplaca e acaba, e se for o caso, até tira da terra. Deus está no controle do seu propósito. Deus não permite que o seu propósito seja mudado ou aplacado por um povo, por uma pessoa, por alguma coisa nesse sentido. Então, se você sente que está acontecendo muita injustiça com você, muita coisa errada, que Deus não está no controle da sua vida, que está tudo errado, talvez Deus não esteja no controle mesmo, porque você talvez nunca tenha dado o controle para Ele. Então dê o controle para Deus e confie. Já falei sobre sentimento. Não é sentimento, querido, é fé. Deus está no controle daquele que se submete a Ele. Agora, lição de casa. Você deve estar percebendo que um monte de coisa que aconteceu não tinha nada a ver com Deus. Um monte de coisa que aconteceu não tinha nada a ver com Deus. Coisas que deram errado. Que Deus estava longe. Ninguém se submete a Ele. Ninguém quer saber da vontade dEle. As pessoas simplesmente vão fazendo. E põe o nome dEle no meio. Eu estou cansado de ver nas redes sociais. Vou só dar um exemplo. A menina tira a foto da bunda e escreve Deus no controle. É fácil usar o nome de Deus para justificar seus vícios. Difícil é se submeter à vontade de Deus. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.